1 Coríntios, capítulo 15, verso 1. O texto sagrado diz assim: Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês terão crido em vão. Amém? Até aqui por enquanto, mas a gente vai ler mais. Estenda suas mãos e ore por mim. Pai querido, essa é a tua bendita palavra que acabamos de ler. Pedimos ao Senhor que teu Espírito Santo possa falar ao nosso coração através da tua palavra, que pela tua palavra sejamos edificados, ministrados, pela tua palavra sejamos orientados, corrigidos, transformados, encorajados, cheios de fé, de esperança e do teu Espírito Santo. Ministra e fala ao nosso coração, no nome poderoso de Jesus. Amém. 1 Coríntios capítulo 15 é uma resposta que o Espírito Santo trouxe ao coração do apóstolo Paulo sobre o problema da incredulidade de alguns dos coríntios com relação à ressurreição dos mortos. Corinto era na Grécia, e muitos dos gregos, principalmente os filósofos gregos, não acreditavam na ressurreição do corpo. Para os gregos, a matéria era essencialmente má. Então, a morte, ser liberto do corpo, para eles era uma libertação, era uma bênção. Porque na ideia grega, na filosofia grega, o corpo, por ser material, era mau. O corpo era mau e o corpo era uma prisão. Por isso eles não acreditavam na ressurreição do corpo. E muitos coríntios que se converteram ao Senhor, eles até criam na ressurreição do Senhor Jesus. Eles até criam que Jesus havia ressuscitado dentre os mortos, mas eles não criam que, embora Jesus houvesse ressuscitado dentre os mortos, os crentes seriam ressuscitados dentre os mortos, que os seus corpos seriam ressuscitados. Então Paulo escreve esse texto para mostrar que tanto a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, como a ressurreição dos crentes em Cristo, é uma realidade. É uma realidade daqueles que creem, é uma realidade para todos aqueles que servem o Senhor. E ele então começa falando sobre o Evangelho. No versículo 1 ele diz: Irmãos, quero lembrar-lhes o Evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste Evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês terão crido em vão. O Evangelho fala de quê? De boas novas. O Evangelho fala de boas notícias. A palavra Evangelho em grego significa exatamente isso. Boas notícias, boas novas. E Paulo está dizendo: eu quero que vocês se lembrem do Evangelho que eu preguei para vocês. Nesse Evangelho vocês estão firmes. Se é que vocês não creram em vão, e por esse Evangelho vocês foram salvos. E que boas notícias são essas? Ele vai falar de forma resumida aqui essas boas notícias. As boas notícias de que Deus proveu salvação para todo aquele que crê por meio da morte, sepultamento e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. A morte de Jesus, o sepultamento de Jesus, a ressurreição de Jesus proveu redenção, salvação, justificação para todo aquele que crê. As boas notícias é que os nossos pecados estão perdoados pelo sangue derramado na cruz. As boas notícias é de que nós podemos ser reconciliados com Deus por meio do sacrifício de Jesus. As boas notícias é que nós podemos ter esperança mesmo em face da morte, porque assim como Deus ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, nós também seremos ressuscitados. As boas notícias são essas, e quando nós cremos nas boas notícias, não nas boas notícias do mundo, mas nas boas notícias de Deus, que é chamado de Evangelho, nós somos salvos. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 1, versículo 16, eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então o apóstolo nos mostra que o Evangelho é esse poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então todo aquele que crê no Evangelho, todo aquele que crê nessas boas notícias de Deus, esta pessoa é salva, esta pessoa recebe salvação. E a salvação inclui muitas coisas, mas também inclui esse novo nascimento, ser transformado em uma nova criatura, ser transformado em uma nova pessoa, inclui ser salvo da condenação eterna, inclui ter o seu nome escrito no livro da vida, inclui ter certeza de vida após a morte.
vida de qualidade, a vida eterna. Tudo isso está incluso nisso que a Bíblia chama de salvação. E ele diz que todo aquele que crê no Evangelho é salvo. Ele continua então no versículo seguinte, no verso de número 3. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois destes apareceu também a mim, como a um que nasceu fora do tempo, pois sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado de apóstolo, porque persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenham sido eles, é isto que pregamos, e é isto que vocês creram. Ele está falando sobre a pregação da ressurreição de Jesus Cristo, desse evangelho. Ele diz, olha, o que eu entreguei para vocês foi aquilo que recebi. E ele faz então um resumo daquilo que ele recebeu, da mensagem que ele recebeu, que ele creu e foi salvo. E esta mesma mensagem ele transmitiu, a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus. E ele diz que todos esses eventos estão de acordo com as Escrituras. Ele está citando aqui as Escrituras do Antigo Testamento. Ele diz, Jesus morreu de acordo com as Escrituras. Que escrituras são essas? Todos os textos do Antigo Testamento que apontavam para a morte do Messias. Isaías 53 não é apenas um deles, mas todos os sacrifícios que eram feitos no Antigo Testamento, desde Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando Deus dá sentença para a serpente e diz, olha, da semente da mulher nascerá um, que você lhe ferirá o calcanhar e ele esmagará a tua cabeça. Desde essa profecia lá em Gênesis 3,15, que é chamado pelos teólogos de proto-evangelho, porque ali Deus já está dando a sentença do que iria acontecer. O ferir o calcanhar é que por meio dos homens, Satanás iria incentivar os homens, incitar os homens maus para crucificar Jesus. Isso causaria dor, sofrimento, mas isso que parecia ser o sofrimento e a derrota de Jesus, na verdade, era a grande vitória de todo aquele que crê no Senhor. E ele diz, mas você terá a sua cabeça esmagada pela semente da mulher. Lá no Antigo Testamento, ainda em Gênesis, quando o homem se vestiu de roupas de figueiras, a Bíblia diz que Deus tirou aquelas roupas de figueiras e deu para eles roupas de peles, representando que houve um sacrifício, que um animal inocente foi sacrificado para cobrir o pecado do homem. Aquele sacrifício ali que houve lá no Jardim do Éden, já apontava para o sacrifício de Jesus. Todas as leis cerimoniais, lá no livro de Levítico, no livro de Êxodo, Deuteronômio, em todo o Antigo Testamento, todos os sacrifícios que eram feitos, apontavam para o sacrifício de Jesus, que seria feito um dia. Por isso que quando João, em João capítulo 1, versículo 29, viu Jesus, ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque todos os textos dos Antigos Testamentos apontavam para o sacrifício de Jesus. Todos os sacrifícios de animais que eram feitos apontavam para o sacrifício de Jesus. A veste do cordeiro que foi dada no lugar das vestes de figueiras apontava para o sacrifício de Jesus. A própria palavra profética que Deus disse à serpente em Gênesis 3,15 apontava para o sacrifício de Jesus. Então, quando Paulo diz assim, ele morreu segundo as Escrituras, ele está citando todas essas Escrituras do Antigo Testamento. Mas ele diz mais, ele foi sepultado segundo as Escrituras. E o texto diz claramente em Isaías 53, versículo 9, que ele foi sepultado com o ímpio com os ímpios, e com o rico foi lançada a sua sorte. Por quê? Porque o texto diz que ele morreu entre dois ímpios, dois ladrões. E o texto diz também que ele foi sepultado no túmulo de José de Arimateia. Então Paulo agora está citando, dizendo que ele foi sepultado segundo as Escrituras, porque o texto de Isaías 53, que é o texto messiânico, o texto profético que fala do sofrimento do Messias, fala exatamente isso, que não apenas seria morto, mas também seria sepultado. E o texto diz mais, que ele ressuscitou segundo as Escrituras. E talvez você diga assim, mas pastor, eu já examinei o texto do Antigo Testamento todo, eu já li todo o texto do Antigo Testamento, e eu não vi nenhuma profecia falando diretamente sobre a ressurreição de Jesus. Eu vejo falando sobre a morte nos sacrifícios, no proto-evangelho, mas eu vejo falando sobre a sepultura, mas eu não vejo falando sobre a ressurreição. Mas é um texto muito profético, em que Paulo usa esse texto
para falar também sobre a ressurreição dentre os mortos, que é o texto do sacrifício de Isaac. A Bíblia diz que Abraão leva Isaac para ser imolado, porque Deus o pediu como sacrifício. E quando ele estava para imolar Isaac, a voz do céu bradou e disse para Abraão: não faça isso, porquanto agora sei que temes a Deus, amas a Deus, mais do que o teu próprio filho. E aí o texto diz então que o cordeiro berrou atrás da moita, e Abraão entendeu que aquele cordeiro era o sacrifício no lugar de Isaac, o seu filho. E então Isaac não é sacrificado. Isaac retoma a vida, por assim dizer. E Paulo, no texto mais à frente, vai dizer, lá em Hebreus, que Isaac foi recobrado dos mortos. É como se ele tivesse ressuscitado dos mortos. E Isaac, nesse texto, é um tipo de Jesus, é uma tipologia de Cristo. Então, todos esses textos do Antigo Testamento apontam para a morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Por isso que Paulo está dizendo aqui no versículo 3 em diante: ele foi sepultado, morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado, segundo as Escrituras, e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Porque todas as Escrituras do Antigo Testamento apontam para este fato da morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. E ele fez tudo isso por mim e por você. Amém, queridos? Tudo isso ele fez por mim e por você. O texto continua dizendo, no versículo seguinte, verso 5 em diante, falando da aparição de Jesus, o texto nos mostra que há uma evidência da ressurreição de Cristo. A primeira evidência é das testemunhas. O texto diz que muitas pessoas viram Cristo ressurreto. E essas pessoas, muitas delas ainda estavam vivas no período que Paulo escreveu esse texto. Ele diz no versículo de número 5, verso 5, e apareceu a Pedro, depois aos 12, depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. Não teria como ser uma alucinação coletiva. Ele apareceu ressurreto para Pedro, ele apareceu ressurreto para os 12, ele apareceu ressurreto para mais de 500 irmãos em um único dia, de uma só vez, uma aparição pública. O texto continua dizendo que ele apareceu também a Tiago, ele apareceu a todos os apóstolos, a todos os outros apóstolos que não estavam inclusos nos primeiros 12. Depois destes todos, apareceu também a mim, disse o apóstolo Paulo. Paulo teve um encontro com Cristo ressurreto no caminho de Emaús, quando ele estava indo, no caminho de Damasco, quando ele estava indo para perseguir a igreja, o texto diz que ele teve um encontro com o Senhor Jesus. E o Cristo vivo, o Cristo ressurreto, apareceu para Paulo, em Atos capítulo de número 9. E disse: Paulo, Paulo, por que tu me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrares quantos aguilhões. E Paulo cai do cavalo, fica cego por 3 dias e tem uma conversão sobrenatural ali. Ele encontrou-se com Jesus, ele viu Cristo ressurreto. Então ele está dizendo: eu também fui testemunha ocular do Cristo ressurreto. Ele diz: eu sou alguém que nasceu fora do tempo, pois não sou digno, pois sou o menor dos apóstolos, nem sequer sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou. Isso é maravilhoso, porque Paulo reconhecia que ele foi alcançado pela graça. Ele teve a revelação do Cristo vivo, do Cristo ressurreto, totalmente pela graça. Ele diz: olha, eu não sou digno nem de ser chamado apóstolo. Eu sou o menor dos apóstolos, eu me considero o menor dos apóstolos. Talvez nós consideremos Paulo um grande apóstolo. Talvez nós consideremos Paulo o maior dos apóstolos, mas ele mesmo não se considerava assim. Ele diz: eu sou o menor dos apóstolos, porque eu persegui a igreja de Deus. Eu nasci fora do tempo, porque ele já nasceu no Evangelho muito depois de Cristo ter ressuscitado. Mas ele disse: pela graça de Deus eu sou o que sou. Então Paulo reconhecia a graça de Deus, e nós também, como cristãos, precisamos reconhecer essa graça. Nós somos o que somos pela graça, irmãos. Não há bondade nenhuma em nós mesmos. A única coisa que nós experimentamos é a graça de Deus. Nós somos salvos pela graça de Deus, nós somos perdoados pela graça de Deus, nós somos reconciliados com o Pai pela graça de Deus, nós somos abençoados pela graça de Deus, nós somos transformados pela graça de Deus. Se há algum bem em nós, se há algo de bom em nós, isso é pela graça de Deus, não é fruto do nosso mérito próprio.
E Paulo reconhecia isso. Esse é o poder da ressurreição. É o poder da ressurreição. Paulo entendia, eu fui alcançado por esse poder da ressurreição, pela graça de Deus. Eu fui alcançado por essa salvação, pela graça de Deus. E ele diz, e eu fiz mais do que todos eles, eu trabalhei mais do que todos eles, eu preguei mais do que todos eles, mas não foi eu, foi a graça. Porque quando a gente entende a graça de Deus, a gente entende que tudo que a gente faz não é por nosso mérito, é pela graça de Deus em nós. É como se a graça fosse o combustível que nos impulsiona a fazer o que fazemos no reino de Deus. A graça nos dá o poder não apenas para sermos salvos, mas nos dá o poder para viver essa salvação com integridade em nossa vida. É essa graça. E Paulo reconhecia isso. E então ele vai dizer que essa ressurreição de Jesus Cristo é a base e é o fundamento para a ressurreição de todo crente. Deixa eu dar uma boa notícia para você. Eu e você que cremos no Senhor Jesus, nós não precisamos estar desesperados em face da morte. Porque a vida para nós que cremos no Senhor Jesus não acaba aqui, irmãos. Há uma esperança de vida eterna, há uma esperança de ressurreição. A Bíblia fala sobre isso. Em todo o Novo Testamento, o apóstolo Paulo escreveu essa carta, e aqui no capítulo 15, que é um dos capítulos mais longos que ele escreveu, só para falar sobre a ressurreição de Cristo, e como essa ressurreição de Cristo é base, é fundamento para a nossa ressurreição também. Ele continua dizendo, no versículo de número 12, ele diz assim no verso 12, ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos. Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dentre aqueles que dormem. Diga aleluia. Então o que Paulo está dizendo? Ele começa a trabalhar esse argumento, porque algumas pessoas em Corinto não acreditavam na ressurreição do corpo. Alguns irmãos da igreja de Corinto, que era uma igreja grega, por terem a influência dos filósofos gregos, não acreditavam na possibilidade do corpo ser ressuscitado, dos mortos ressuscitarem. E Paulo está dizendo, olha, se vocês creem na ressurreição de Cristo, como é que vocês negam a ressurreição do corpo? Se vocês não creem na ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, acontecem algumas coisas negativas com vocês. Primeiro, se Cristo não ressuscitou, a fé de vocês é inútil. Porque vocês estão crendo em alguém morto. Vocês estão crendo em um Senhor morto. A igreja, a fé da igreja não se baseia em um Deus morto. A fé da igreja se baseia no Deus vivo. No Deus que continua ativo, que continua operando, que continua agindo. A fé da igreja não se baseia em um Deus que está em um túmulo, ou num Deus que está pregado na cruz. Ele passou pela cruz, sim, ele foi crucificado, sim, ele foi sepultado, sim, ele foi morto, sim, mas a morte não foi capaz de deter o Senhor Jesus. Ele ressuscitou da morte, os grilhões da morte não puderam prendê-lo, e ele está vivo. Ele pode ouvir a minha oração, ele pode ouvir a sua oração, ele pode operar na minha vida, ele pode operar na sua vida, ele pode agir em nossa vida porque ele está vivo. Então Paulo está dizendo, olha, se vocês não creem que Jesus ressuscitou, a fé de vocês é inútil. Não apenas isso, se vocês não creem que Jesus ressuscitou, vocês estão perdidos, não há salvação. Como um Salvador morto pode nos salvar? Como um Salvador morto pode nos redimir? Então, se vocês não creem que ele ressuscitou dentre os mortos, vocês estão perdidos nos seus pecados.
Ainda mais, se vocês não creem na ressurreição dos mortos, vocês são falsos testemunhas, porque vocês estão dizendo que Deus ressuscitou a Jesus, a quem Ele não ressuscitou, se caso não há ressurreição de mortos. Então Paulo vai traçando esses argumentos, mostrando para os coríntios e para todos nós, que Cristo de fato ressuscitou dos mortos, e que a morte de Cristo é a evidência de que todos aqueles que nele crêem serão ressuscitados. Amém? Ele diz assim, no versículo seguinte: mas de fato Deus ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Ele dá essa evidência, essa certeza, Cristo de fato foi ressuscitado dentre os mortos. É a certeza do Evangelho, é a convicção do Evangelho. E a nossa fé está baseada exatamente nisso. O nosso Cristo, o nosso Senhor, ressuscitou dentre os mortos. Verso 20, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dentre aqueles que dormem. O que significa que Ele é as primícias? Ele é o primeiro. Pastor, mas me diga uma coisa, não houveram outros que ressuscitaram antes de Jesus? Sim. No Antigo Testamento houve algumas pessoas que ressuscitaram. A gente vê, por exemplo, que Eliseu orou e aquele menino ressuscitou. A gente vê, por exemplo, que aquele homem que estava morto, quando Eliseu já estava morto, e estavam levando o cadáver dele numa guerra, e quando veio o cerco inimigo, eles jogaram o cadáver do morto no túmulo de Eliseu, e quando o homem tocou nos ossos de Eliseu, ressuscitou. No Antigo Testamento houve alguns milagres de pessoas que ressuscitaram. No Novo Testamento também houve algumas pessoas que ressuscitaram antes de Jesus. O próprio Jesus foi instrumento de ressurreição para algumas pessoas. A menina de 12 anos, que estava morta, filha de Jairo, Jesus orou por ela e ela ressuscitou. A Bíblia nos fala de Lázaro, no capítulo 11 de João, que também ressuscitou. Todas essas pessoas que eu citei aqui ressuscitaram antes da ressurreição de Jesus. E por que o texto diz que Jesus é a primícia dos que dormem? Primeira coisa, todos esses que se ressuscitaram morreram de novo. Lázaro ressuscitou, mas morreu novamente. A filha da mulher, da viúva, ressuscitou lá no Antigo Testamento, mas morreu novamente. A menina ressuscitou, Tabita ressuscitou, mas morreu novamente. Todos esses ressuscitaram e morreram novamente. Porque a ressurreição deles não afetou de imediato a eternidade. Mas a ressurreição de Jesus é chamada a primícia dos que dormem, porque Jesus ressuscitou para nunca mais morrer. Jesus ressuscitou de uma vez por todas, isso significa que Ele é a primícia de todos aqueles que vão ressuscitar para nunca mais morrer. Quando nós experimentarmos a ressurreição, por volta da ocasião de Jesus, nunca mais haverá morte, irmãos. A nova vida que Deus tem para nós é um lugar que não tem morte, não tem luto, não tem tristeza, não tem dor, não tem lágrimas, não tem sofrimento, não tem doença, não tem enfermidade, não tem envelhecimento. Você não vai precisar ficar preocupado com o envelhecimento. A Bíblia diz que todo crente em Cristo terá um corpo glorificado. Amém? Um corpo glorificado. Todo crente em Cristo terá um corpo glorificado. Pode colocar assim. Pode virar, fica à vontade. Isso. Se quiser colocar o outro também. Seja curado em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, queridos? Então, queridos, todos nós experimentaremos essa ressurreição. Você crê nisso? Você crê nisso? Essa ressurreição é para mim, para você que crê no Evangelho. Essa ressurreição é para nós que cremos no Evangelho. Aleluia! O texto continua dizendo, a partir do verso 21, visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados, mas cada um por sua vez. Cristo o primeiro, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Então virá o fim, quando ele entregar o reino de Deus, o Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder. Pois é necessário que ele reine, até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Diga glória a Deus. O último inimigo a ser destruído é a morte. Agora observe o que o texto sagrado diz. Verso 21.
A morte veio por um só homem. Quem foi ele? Adão. Adão era representante de toda a raça humana. Então, como ele era o pai da raça humana, o representante da raça humana, quando Adão morreu, toda a descendência de Adão morreu com ele. Por isso que nós herdamos, infelizmente, a morte com Adão. Nós, infelizmente, experimentamos a morte por conta de Adão. A morte veio por um só homem. Deus disse para Adão que no dia que ele comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele disse, certamente morrerá. Essa palavra certamente significa com certeza absoluta. Quando você experimentar da desobediência, quando você pecar, quando você declarar independência contra mim, quando você se cortar dessa ligação vital que você tem comigo, você vai morrer. E o que aconteceu quando o homem comeu, quando o homem declarou a independência de Deus, quando o homem cortou a sua ligação vital com Deus, ele começou a experimentar o processo de morte. Talvez você diga assim, mas pastor, Adão não morreu imediatamente. Ele ainda viveu muitos e muitos anos, séculos, mas o processo da morte foi instalado nele. Ele começou a experimentar um processo de degeneração. E nós sabemos disso hoje, que o nosso corpo está em um processo de degeneração. As células se degeneram, o corpo envelhece, nós começamos a experimentar oxidação enquanto envelhecemos. A gente tenta adiar isso de todas as formas possíveis. Exercício, alimentação saudável, mas nunca uma pessoa de 50 anos vai ser igual a de 20. Ou uma pessoa de 70 será igual a de 20, ou uma pessoa de 80 será igual a de 20, ou uma pessoa de 100 vai ser igual a de 20. Porque o corpo está num processo de morte, irmãos. Não tem jeito. O corpo humano está nesse processo, vocês estão entendendo sim ou não? Isso é herança de Adão. Então ele diz, em Adão todos morrem. Mas tem uma notícia boa para você, o texto diz, mas por um só homem, Jesus Cristo, que veio também para representar a raça humana. Adão falhou no Éden, Jesus venceu no deserto. Adão falhou no jardim, Jesus venceu na cruz. E ele veio como representante da raça humana. Então todos aqueles que creem nele, 100% dos que creem nele, experimentarão a ressurreição. Por isso que Paulo diz, em Adão todos morrem, mas em Cristo todos serão ressuscitados, todos serão vivificados. Agora Paulo vai falar sobre uma etapa de como isso acontece. Ele vai falar que não se dá a ressurreição de uma só vez, de uma única vez. Há um processo. Ele diz, primeiro ressuscita quem? Jesus, isso já aconteceu. O primeiro a experimentar a ressurreição é Cristo. Ele fala aqui no versículo de número 22. 22. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Aí ele diz no verso 23, mas cada um por sua vez. Cada um por sua vez, a ressurreição acontece cada um por sua vez. Ele diz, primeiro Cristo primeiro, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Então a primeira ressurreição, a de Cristo. Ele foi o primeiro, por isso que ele é chamado de as primícias dos que dormem. Foi o primeiro a ressuscitar para nunca mais morrer. Depois, na sua vinda, na sua volta, todos aqueles que pertencem a Cristo. Que são propriedade de Cristo, que pertencem a Cristo. É a mesma coisa, só muda a palavra. Isso. Todos aqueles que são propriedade de Cristo, todos aqueles que pertencem a Cristo, todos aqueles que são do Senhor Jesus, serão ressuscitados por ocasião da volta de Cristo. O apóstolo Paulo fala sobre isso em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16 e 17. Ele diz, olha, a trombeta soará, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, porque ele tinha esperança de estar vivo, seremos arrebatados para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. E no verso 18 ele diz, consolem uns aos outros com esta palavra. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, 17 e 18. Então preste atenção, Paulo diz que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Ou seja, ressuscitarão na primeira ressurreição, ressuscitarão na ressurreição que acontecerá por ocasião da volta de Jesus, irmãos. Quando Cristo voltar, vai ter um monte de gente ressuscitando. Milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas.
que são os crentes em Jesus, os que morreram na fé, os que morreram crendo no Evangelho, os que morreram crendo no Senhor, os que entregaram a sua vida a Cristo, os que dedicaram a sua vida a Cristo, ressuscitarão por ocasião da volta de Jesus, num abrir e piscar de olhos. E os que estiverem vivos por ocasião da volta de Jesus, terão seus corpos transformados num abrir e piscar de olhos, e serão juntos com os que morreram em Cristo, arrebatados, resgatados para os céus com o Senhor. Preste atenção, olha o que o texto sagrado diz. Agora, a ressurreição dos não crentes acontecerá muito tempo depois. Alguns estudiosos dizem que acontecerá no final do milênio, que está lá em Apocalipse capítulo 20, depois desses 1000 anos que Satanás será solto na terra para atormentar alguns. Então, depois do milênio, será a ressurreição dos não crentes. Mas Jesus diz assim, olha, bem-aventurados, felizes, abençoados, são aqueles que participam da primeira ressurreição. Porque para estes não vai ter mais morte, nem sofrimento, nem dor, nem lágrima, nem tristeza. Para estes é vida eterna, é vida com qualidade, é vida na presença do Senhor para todos sempre. Porque o Senhor enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. Não haverá nem lembrança de coisas que te entristecem, irmãos. Não haverá nem lembrança de coisas passadas. Porque tudo se fará novo, totalmente novo na sua vida. E na minha também. E nós precisamos viver na expectativa, na esperança da vida eterna. Deus tem coisas grandes para nós, enquanto nós estamos aqui na terra. Deus tem coisas maravilhosas para nós, tem sonhos para realizar em nossas vidas, tem coisas para construir em nossas vidas, tem ministério para nos dar. Tudo isso é maravilhoso, mas a vida aqui na terra é muito rápida. O máximo que a gente consiga viver aqui na terra hoje é 100, 100 e poucos anos. Mas a eternidade que Deus tem para você e para mim, já diz o nome, é eterno. Eterno. Não vai acabar nunca, e não é apenas viver para sempre, mas viver com qualidade de vida. Amém? Ele continua então no versículo de número 26. O último inimigo a ser destruído é a morte. O último inimigo a ser destruído é a morte. Depois de destruir o diabo, os demônios, as enfermidades, tudo isso, o último a ser destruído é a morte. Ele continua, porque ele tudo sujeitou debaixo dos seus pés. Ora, quando se diz que tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Então, por ocasião da ressurreição, todas as coisas, todo o universo, o texto diz, estará sujeito a Cristo. Claro que isso exclui, como o próprio texto diz, o próprio Deus que todas as coisas sujeitou a Cristo. Mas tudo será sujeito a Cristo. E Cristo a Deus, o Pai. Todos estarão operando em Deus, numa harmonia só com o Eterno. Ele continua. Verso 29. Se não há ressurreição, que farão aqueles que se batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por eles? Também nós, porque estamos nos expondo a perigos o tempo todo. O que Paulo está nos falando aqui? Havia na igreja de Corinto uma turma que acreditava na questão do batismo pelos mortos. Essa doutrina é antibíblica. E você não vai ver isso em nenhum lugar do Novo Testamento. Mas alguns acreditavam, e a igreja de Corinto era uma igreja que tinha muitas coisas erradas, muitas doutrinas erradas. Você sabe disso. A igreja de Corinto era uma igreja que tinha confusão, era uma igreja que tinha partidarismo, era uma igreja que tinha gente comendo de sacrifício a ídolos, era uma igreja que tinha irmão levando o outro no tribunal, levando o outro irmão no juiz ímpio. Era uma igreja que tinha um irmãozinho lá que tinha um caso com a própria madrastra. Então era uma confusão total na igreja. Então, como Paulo está escrevendo esse texto à igreja de Corinto, ele está escrevendo para exortar, para orientar, para mostrar os erros e para corrigir. Ele não está apoiando isso. Então ele diz assim, olha, vocês dizem que não tem batismo, que não tem ressurreição dos mortos. E por que alguns de vocês estão se batizando pelos mortos? Se não há ressurreição, não tem nenhuma validade isso. E realmente não tinha, não só por isso, mas porque ninguém pode se batizar por outro. O pai não pode se batizar pelo filho. O filho não pode se batizar pelo pai ou pela mãe. O marido não pode se batizar pela mulher, nem a mulher pelo marido. Ninguém pode aceitar Jesus pelo outro, nem se batizar pelo outro. Até porque o batismo não salva ninguém. O batismo, irmãos, é um símbolo externo de uma mudança interna que aconteceu no nosso coração.
Só pode ser batizado nas águas aquele que realmente creu no Senhor Jesus, creu no Evangelho, decidiu dedicar sua vida a Jesus. Então essa pessoa é batizada, porque o batismo em si, não vou batizar para ser salvo. Não, só o batismo não salva ninguém. O que salva é a fé. O batismo é um símbolo de que você já tem fé no seu coração no Senhor. Assim como a aliança. Se um solteiro simplesmente pegar uma aliança e colocar no dedo, não significa que ele é casado. Ele apenas está usando uma aliança no dedo. Mas quando se é casado, você usa uma aliança como um símbolo de que você tem um compromisso com aquela pessoa. Vocês estão entendendo? Então o batismo é a mesma coisa. O batismo em si não é que você é crente, que você é de Deus. Não. Mas quem é de Deus, quem é crente, quem creu no Senhor Jesus de verdade, se batiza em obediência ao Senhor. Por quê? Porque está manifestando o compromisso com o Senhor. Então, o pai não pode se batizar pelo filho, o filho não pode se batizar pelo pai, a mulher não pode se batizar pelo marido, nem o marido pela mulher. Ninguém pode aceitar Jesus pelo outro, ninguém pode crer pelo outro. Por quê? Porque a salvação é individual. A salvação é individual. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então, essa doutrina deles aqui era errada. Eles estavam se batizando pelos mortos, como se, ao se batizar em substituição a um morto, a alguém, um ente querido que já havia morrido, eles seriam... aqueles mortos seriam salvos. E Paulo está dizendo, isso não tem validade nenhuma. Primeiro, porque realmente essa doutrina não é válida. Segundo, por quê? Porque se vocês não creem na ressurreição dos mortos, para que vocês estão se batizando por eles? Vocês estão entendendo? Eu me lembro que, quando eu comecei a namorar minha esposa, o padrasto da minha esposa, Djalma, minha sogra ficava evangelizando ele, né? Minha sogra já é crente há muito tempo, ficava evangelizando Djalma. E ele leva tudo na brincadeira, né? Djalma é assim, tudo para ele é brincadeira, tudo para ele é festa. E aí ele evangelizava Djalma, Jesus vai voltar, tu tem que aceitar Jesus e tal. E ele dizendo, não se preocupe não, Ninha, quando Jesus voltar, tu estiver subindo, eu grudo na tua perna e eu subo junto contigo. E ele achava que isso era brincadeira, ele ficava dizendo isso, né? Quando Jesus voltar, eu vou grudar na tua perna, eu subo junto contigo. Mas, na verdade, irmãos, era só uma brincadeira. Graças a Deus, mais tarde ele creu no Evangelho, ele teve um encontro com Jesus, ele foi salvo. Mas ninguém pode ser salvo por meio de outra pessoa. A salvação é individual. Eu não posso dar salvação para os meus filhos. Eu não posso dar salvação para minha esposa, nem ela para mim, nem ela para os meus filhos, nem para nenhuma outra pessoa. Só Jesus pode nos salvar. E essa salvação é individual. Cada pessoa precisa ter um encontro real com Jesus, precisa ter a sua própria experiência com Cristo. Cada pessoa precisa entregar a sua vida a Jesus. Cada pessoa precisa viver o Evangelho. Por mais que um pai seja um homem de Deus, um homem de oração, não pode salvar os filhos. Por mais que uma mãe seja uma mulher de Deus, uma mulher de oração, não pode salvar os filhos. Por mais que os filhos sejam pessoas de oração, pessoas de Deus, não pode salvar os pais. O máximo que a gente pode fazer é orar, para que Deus abra os olhos, para que Deus ilumine o entendimento, para que essa pessoa tenha a oportunidade de fazer aliança com Cristo. Mas cada um é salvo pela sua própria fé em Jesus Cristo. A salvação é totalmente individual. O seu relacionamento com Deus é individual e é intransferível. Amém, queridos? É você e Deus. A sua relação com Deus é você e Deus. A salvação é você e Deus. Ninguém pode se salvar, nem me salvar. Só Jesus pode. E só acontece isso por meio da fé. Então Paulo diz assim, olha, se vocês estão se batizando pelos mortos, o que adianta isso se vocês não creem que os mortos ressuscitam? Continuidade. Se absolutamente, aí o verso 30, também nós, porque estamos nos expondo a perigos o tempo todo, todos os dias enfrentam a morte, irmãos. Isso digo pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se foi por razões meramente humanas que lutei com feras em Éfeso, que ganhei com isso se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. O que Paulo está dizendo aqui? Eu estou enfrentando perigos pelo Evangelho todo dia. Pelo Evangelho eu enfrento a morte todo dia. Eu sou perseguido todo dia por amor ao Evangelho. Eu padeço lutas, perseguições por amor ao Evangelho. Mas se os mortos não ressuscitam, o que me valeu a pena? Se não há vida após a morte, o que me vale a pena tanto sofrimento por amor ao Evangelho? Tanto sofrimento por ser fiel? Se a vida é só aqui e agora? Se tudo que tem para viver é o aqui e o agora, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. O que Paulo está dizendo? Vamos comer, vamos dançar, vamos festejar, vamos curtir a vida.
Porque amanhã vamos morrer, não tem mais nada para viver. É essa vida que os céticos vivem, é esta vida que os ateus vivem. Não há nada. Então vamos curtir o máximo, vamos aproveitar o máximo, vamos nos entregar a todo tipo de carnalidade, porque tudo que nós temos que viver é agora. Essa é a fé de alguns, mas não é a fé do cristão. Paulo diz, se não há ressurreição, por que eu sofri tanto? Por que eu fui maltratado? Fui preso? Lutei com feras lá em Éfeso, por amor ao Evangelho? Por que eu enfrento a morte todo dia morro? Ele chega a dizer, todo dia morro, no sentido de que eu enfrento a morte todo dia. Ele diz, eu já fui chicoteado 5 vezes 39. Conta aí quantas chibatadas dá. 5 vezes 39. 5 vezes 39. Não é? 5 vezes 4 dá quanto? 200, não é isso? Menos 5, 195. 195 chibatadas por amor ao Evangelho. Preso por amor ao Evangelho. Sabe? Humilhado, preso numa prisão subterrânea por amor ao Evangelho. Rejeitado pelos seus próprios patrícios, por amor ao Evangelho. Ele disse, o que me adiantou tudo isso se os mortos não ressuscitam? O que me adiantou ser fiel a Deus se os mortos não ressuscitam? O que adianta pagar o preço de viver uma vida santa se os mortos não ressuscitam? Então observe que crer na ressurreição dos mortos tem implicação para a vida aqui e agora. Não é só uma questão de pensar, não, quando eu morrer eu vou para o céu. Não é só isso. Essa crença de que você será ressuscitado, de que a recompensa é essa para você, para mim que crê no Evangelho, faz com que a gente tenha uma vida piedosa agora. Faz com que a gente tenha uma vida santa agora. Faz com que a gente tenha uma vida de testemunho agora. Faz com que a gente viva uma vida com seriedade agora. Isso muda toda a nossa perspectiva, todos os nossos conceitos. Por quê? Porque nós cremos na ressurreição. Porque nós cremos que a vida não é apenas o aqui e o agora. Quando eu estava com minha mãe, e ela estava morrendo nos meus braços, tentando respirar, e eu tentando desesperadamente fazer respiração, boca a boca nela, fazer massagem, sem nem conhecimento dessa área, mas tentando, né, Herol, não tenho seu conhecimento, mas tentando, de alguma forma, reanimar minha mãe no desespero, enquanto minha esposa ligava para a SAMU, e eu vi ela dando o seu último suspiro nos meus braços. Apesar da dor, o que me consola? É saber que ali só terminou a vida física dela. É saber que existe uma vida para além dessa. Você está entendendo? Isso enche o nosso coração de esperança, arranca o desespero do nosso coração. Há uma vida para além dessa vida. E a ressurreição de Jesus fala exatamente sobre isso. Esse tempo que nós estamos celebrando desde sexta-feira, né? A sexta-feira da paixão, o sábado de Páscoa, o domingo de Páscoa, é um tempo para a gente parar e refletir, irmãos, que a vida não é só correria, não é só aqui e agora, há para além dessa vida, há para além desse tempo. Por isso que Jesus veio, por isso que Ele deu a sua vida, por isso que Ele pagou o preço ali na cruz por mim e por você. Paulo continua. Ele diz, se foi por razões meramente humanas que lutei com feras em Éfeso, que ganhei com isso, se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos que amanhã morreremos. Essa citação de um poeta grego que ele está fazendo aqui de forma, como é a palavra que é usada? Não metafórica, é sarcástica. Tá? Ele não está aconselhando ninguém a comer e beber para morrer amanhã. Ele está usando isso de forma sarcástica. Se não vale a pena viver para Deus, se não vale a pena ter uma vida piedosa, se não há ressurreição dos mortos, comamos e bebamos que amanhã morreremos. Ele continua no versículo de número 33. Não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Como justos, recupere o bom senso e pare de pecar, pois há alguns que não têm conhecimento de Deus. Digo isso para a vergonha de vocês. As más companhias, ou como diz algumas versões, as más conversações corrompem os bons costumes. Então você pergunta, pastor, por que esse texto está inserido nesse assunto de ressurreição? Por quê? Porque tinha alguns tentando dissuadir os irmãos de que não havia ressurreição. E se você se une com uma pessoa de doutrina errada, você vai começar a crer igual aquela pessoa.
Será que aquela pessoa fica o tempo todo falando para você algo que é contrário às Escrituras Sagradas, e você convive sem fazer nenhuma objeção a isso? Mas cedo ou mais tarde você vai acabar crendo de forma errada. Então muitos na igreja estavam incitando os outros irmãos, dizendo: não há ressurreição dos corpos, o corpo é mau, Deus não quer ressuscitar o corpo, quando morre é a libertação do corpo, o corpo é essencialmente mau. E Paulo está dizendo: não! Cristo ressuscitou dentre os mortos e todo crente vai ressuscitar. Teremos um corpo novo, um corpo glorificado, não é esse mesmo corpo, mas todos os crentes serão ressuscitados. As más companhias corrompem os bons costumes, as más conversações corrompem os bons costumes. Não continue conversando, andando, tendo comunhão com gente que tem uma doutrina diferente da sua, que ensina doutrinas erradas, porque isso vai contaminar você, vai contaminar a sua fé. Você está entendendo, sim ou não? As más companhias corrompem os bons costumes. Claro que isso serve para todas as áreas da vida, todas as áreas. Mas Paulo está dizendo aqui, basicamente, com relação à doutrina da ressurreição dos mortos. Basicamente. Agora serve para todas as áreas. Meu pai dizia assim: meu filho, me diga com quem tu andas, e eu direi quem és. Me diga com quem tu andas, e eu direi quem és. Era o conselho do meu pai para mim. Outra coisa que ele dizia muito, que era um conselho muito comum dele, ele dizia assim: olha, filho, quem anda com porcos, farelos comem. Em outras palavras, está dizendo exatamente esse versículo aqui, usando uma linguagem comum, um adágio popular. Mas ele está dizendo exatamente essas palavras. As más companhias corrompem os bons costumes. As más conversações corrompem os bons costumes. Paulo está dizendo: pare de andar com gente que não crê na ressurreição. Pare de andar e permitir que pessoas que não creem na ressurreição influenciem a sua vida. Pare de permitir que pessoas que não creem que a vida não é apenas o aqui e agora influenciem a sua vida. Agora, escute isso: existem dois tipos de ateus. Existe o ateu teórico e o ateu prático. O ateu teórico é o intelectual. É o cara que quer provar a não existência de Deus. Ele quer provar por meio de estudos da ciência que Deus não existe. Esse é o ateu teórico. Mas o ateu prático é aquele que, mesmo dizendo com a boca que Deus existe, ele vive como se Deus não existisse. Ele não pensa em Deus, ele não está nem aí para Deus, ele vive a sua vida como ele quer viver. É o ateu prático, é aquele que também não crê na existência de Deus, mesmo dizendo que crê. É aquele que não crê, ele apenas tem uma crença mental, mas ele não tem a crença no espírito, a crença do coração. Então Paulo está dizendo: olha, pare de andar com gente assim, pare de conviver com gente assim. Senão você vai acabar sendo influenciado. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. O ambiente é mais forte do que você. O ambiente é mais forte que você. Você pode não ter coragem de fazer algumas coisas, mas se você estiver diante de pessoas, e quanto maior o grupo de pessoas, mais você vai fazer, se você for induzido a fazer num ambiente maior. O ambiente sempre vence você. Ele continua, versículo então de número... Verso de número 35. Paulo agora vai explicar como se dá a ressurreição. Ele provou que a ressurreição de Jesus é o fundamento para a nossa ressurreição. E agora ele vai explicar como é que acontece essa ressurreição. Ele diz no versículo 35. Mas alguém pode perguntar: como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? Insensato! O que você semeia não nasce, a não ser que morra. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, como de trigo ou de qualquer outra coisa. Mas Deus lhe dá um corpo como determinou, e a cada espécie de semente dá o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma. Os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outra, as aves têm outra, os peixes outra. Há corpos celestes e há também corpos terrestres. Mas o esplendor dos corpos celestes é um, o dos corpos terrestres é outro, o esplendor do sol, outro da lua é outro,
das estrelas, outro, e as estrelas diferem em glória de outras estrelas. O que Paulo está dizendo aqui? Ele começa a responder como é que os mortos vão ressuscitar. Primeira coisa, ele vai dizer, olha, o corpo não é o mesmo. Você não vai ressuscitar com esse mesmo corpo. O corpo da ressurreição é um, e o corpo natural é outro. Esse corpo natural que você tem e que eu tenho agora está sujeito ao tempo, ao espaço, ao envelhecimento, a catástrofes naturais, a dor. Mas o corpo da ressurreição é um corpo transformado, é um corpo ressuscitado, é um corpo diferente. Agora, só que esse corpo, de alguma forma, ele está ligado com o corpo que há de vir. E Paulo usa duas metáforas para ilustrar isso. A primeira é da semente. Ele diz assim, olha, toda semente que você planta, ela morre primeiro para depois nascer. O corpo da semente não é o mesmo corpo daquilo que nasceu, mas de alguma forma está ligado. Você planta, por exemplo, quem já viu aqui o bulbo de uma tulipa? Quem já viu aqui? O bulbo da tulipa que planta, da tulipa aquela flor, o bulbo, já viu? O bulbo da tulipa é muito feio, irmãos. Não tem beleza nenhuma. O bulbo da tulipa não tem beleza, não tem, parece, sabe, um dente de alho, assim, uma cabeça de alho, assim, bem rústico, bem feio. Aí você pega aquela semente, o bulbo da tulipa, e planta. E quando nasce uma flor linda, cheia de esplendor, cheia de beleza, cheia de glória. Mas, de alguma forma, a tulipa que nasceu está ligado ao bulbo que foi plantado. Paulo está usando mais ou menos essa analogia. Esse corpo é um corpo corruptível. Esse corpo é um corpo mortal. Mas ele vai dizer mais à frente, importa que o corruptível seja revestido de incorruptibilidade. Importa que aquilo que é mortal se revista da imortalidade. E quando o corruptível for revestido de incorruptibilidade, e quando o que é mortal for revestido de imortalidade, então será declarada a palavra de vitória sobre a morte. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? Porque o nosso corpo corruptível vai se revestir de incorruptibilidade. O nosso corpo mortal vai se revestir de imortalidade. Então, assim como o bulbo da tulipa é plantado, ele é feio. Pelo menos na minha visão. Talvez você discorde de mim. Mas se você colocar aí no Google imagem, bulbo da tulipa, você vai ver que é feio. Mas você vai ver que a planta que nasce do bulbo, que a tulipa que nasce do bulbo, é muito linda. É cheia de beleza, de esplendor. Então Paulo está fazendo essa analogia. A glória do corpo natural é uma, a glória do corpo da ressurreição é outra. Aí ele faz uma outra analogia. A analogia que é a diferença entre os corpos celestes e os corpos terrestres. Uma é a glória dos corpos celestes. Outra é a glória ou o esplendor dos corpos terrestres. E ele vai dizer que até uma estrela de outra estrela difere em glória. Pelo menos a olho nu, quando você olha para o céu, você vê que há uma diferença de esplendor entre estrela e estrela. E Paulo está usando isso como analogia, que há uma absoluta diferença entre o esplendor do seu corpo natural, ou a glória do seu corpo natural, e a glória que você vai ter com o seu corpo ressurreto. Por exemplo, Jesus nunca atravessou uma parede com o corpo natural antes da ressurreição. Mas depois do corpo espiritual, depois do corpo da ressurreição, Jesus aparecia entre os discípulos, atravessava a parede. O corpo dele da ressurreição não estava mais limitado ao espaço, ele podia atravessar a parede, irmãos. Quem já leu isso na Bíblia? Ok. Ou seja, o corpo da ressurreição de Jesus, embora pudesse ser tocado, embora pudesse ser visto, era um corpo que não estava limitado ao espaço, ao tempo, às limitações físicas. Então isso dá uma ideia para nós de como será o corpo da glorificação, o corpo da ressurreição que nós teremos. Amém? Nós teremos capacidades que nós não temos hoje. Nós teremos esplendores que nós não temos hoje, nós teremos glórias que nós não temos hoje, porque o corpo da ressurreição é totalmente diferente do corpo natural. Esse corpo que você vai receber da ressurreição nunca vai envelhecer. Você não vai ficar preocupado com o pezinho de galinha, com botox, não é? Você não vai ficar preocupado com os pneuzinhos na barriga. O corpo da ressurreição
não está sujeito ao envelhecimento, não está sujeito à morte, não está sujeito à corrupção, não está sujeito à deteriorização. O corpo da ressurreição não está sujeito a nada disso, é um corpo novo, diferente. Você nunca vai morrer, você nunca vai sangrar, porque a Bíblia diz que carne e sangue não herdam o reino de Deus. Você não vai sangrar, você não vai chorar, você não vai estar limitado a nenhuma das limitações e fraquezas humanas de agora. Será um corpo totalmente diferente. É isso que o apóstolo Paulo está trabalhando nesse texto. É o corpo da glorificação. Ele continua no versículo de número 42. Assim será a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado o corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele, o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são dos céus ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Amém? Então Paulo está falando dessa diferença de corpos, dessa diferença entre aquilo que é semeado e aquilo que ressurge para uma nova vida. Então seu corpo será totalmente novo. É o corpo da ressurreição. Amém? Não vamos precisar usar óculos. Amém? Não vamos precisar usar óculos. Não vamos precisar usar amuletas. Não vamos precisar usar cadeira de roda. Não vamos precisar usar marca-passo no coração. Nada disso, irmão, será necessário num corpo glorificado. Não vamos precisar usar faceta nos dentes. Nada disso será necessário, porque o nosso corpo será revestido de esplendor e de glória. Amém? O nosso corpo será totalmente diferente, totalmente novo. É o corpo da ressurreição. Ele diz: o que é semeado é perecível, mas ressuscita imperecível. Uma pessoa, quando morre, por mais que os agentes funerários tentem embelezar aquela pessoa, aquele corpo já é um corpo semeado em desonra. Já não tem a mesma beleza da vida. Qualquer corpo morto não tem a mesma beleza de alguém que está vivo. Fica logo pálido, sem cor, não é assim? E quando há outros processos mais difíceis ainda, o corpo fica mais em desonra ainda. Mas Paulo diz: o que é semeado em desonra será ressuscitado em glória. O que é semeado em fraqueza será ressuscitado em poder. Amém? Eu estou quase concluindo. Versículo de número 50, ele diz: irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu lhes digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Diga glória a Deus. Diga para seu irmão que essa palavra se cumpra na gente. Nem todos dormiremos, ou seja, nem todos vamos morrer. Vai ter pessoas que estarão vivas quando Jesus voltar. Eu quero ser essa pessoa. Eu espero que Jesus volte na minha geração. Amém? Eu não sei se isso vai acontecer. Ninguém sabe o dia nem a hora. Mas Paulo cria que Jesus podia voltar na geração dele. Por isso ele se inclui. Olha como ele diz: nem todos dormiremos, nem todos nós. O pronome aqui está oculto, né? Nem todos nós dormiremos, é isso que ele quer dizer. Mas todos nós seremos transformados. Todos experimentarão transformação. Ele continua: num momento, diga comigo, um momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Isso vai acontecer, irmãos, num abrir e fechar de olhos.
É rápido demais. Quando Jesus voltar, que a trombeta soar, de não abrir pescar de olhos, todos os que estavam mortos vão ressuscitar em Cristo. Os que morreram em Cristo. E os que estiverem vivos serão transformados. Amém? Todos. Esse é um milagre que só o Senhor pode fazer. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. A morte foi destruída pela vitória. A morte foi destruída pela vitória. E aí Paulo caçou da morte aqui, irmão. Ele faz um hino de repúdio à morte. Ele canta um hino de triunfo sobre a morte. No versículo seguinte, ele diz assim: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, em Cristo Jesus nós podemos vencer a morte. Em Cristo Jesus há esperança para nós. Em Cristo Jesus nós podemos vencer o pecado, as artimanhas do diabo. Em Cristo Jesus nós somos salvos. Em Cristo Jesus nós somos perdoados. Em Cristo Jesus nós somos reconciliados com Deus. Em Cristo Jesus nós receberemos corpos novos, corpos glorificados. Em Cristo Jesus nós não podemos ter medo, nem desespero, mesmo em face da morte, irmãos. Quando o ente nosso parte para o Senhor, e eu passei por essa experiência dolorosa com pessoas próximas a mim, algumas vezes. Assim, de forma bem próxima mesmo, 4 vezes. Meu irmão, que morreu aos 17 anos num acidente de moto. Meu pai, que faleceu 3 anos depois num acidente de carro. Meu tio, irmão do meu pai, que 1 ano e meio depois da morte do meu pai, faleceu com tumor no cérebro. E depois disso, 9 anos depois, minha mãe, que faleceu por conta das complicações de diabetes, coração, você sabe a história. 4 pessoas próximas a mim. Todas elas me abalaram, todas doeram muito, todas doeram de forma intensa, tanto em mim como em minha esposa e nos meus filhos. Mas mesmo na dor, na saudade, a gente tem esperança. Eu sei que todos os que morreram em Cristo eu vou poder reencontrá-los. Amém? Eu sei que todos os que morreram em Cristo estão melhores, numa condição muito melhor. Então nem mesmo a morte rouba a nossa esperança. Porque nós cremos na ressurreição, irmãos. Essa é a mensagem de Jesus, para mim e para você, é a mensagem do Evangelho, para mim e para você. Sim, dói a saudade de alguém, dói. A perda de alguém, a falta de alguém, dói. Tem dias que eu lembro dos meus pais e choro, hoje mesmo foi um dia desses. Eu vi algum vídeo assim, me lembrei dos meus pais, a lágrima veio, não tem jeito, é normal.